Por que preço é um dos maiores pesadelos dos vendedores? Por ser uma objeção muito fácil pelo ponto de vista do comprador, né, o cliente do outro lado, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, seja ele o compras, seja qualquer que seja o papel ali que a pessoa está fazendo do outro lado, todo mundo está preocupado em valorizar o próprio dinheiro. Né? Não importa se é uma pessoa física comprando alguma coisa para si próprio, para dar de presente, se é compras de uma empresa, se é um diretor fazendo investimento, todo mundo vai querer valorizar o próprio dinheiro. Né? É uma objeção muito natural de aparecer. Né? E é o pesadelo de todos os vendedores, porque grande parte dos vendedores não estão devidamente preparados, e não só para lidar com essa objeção. Né? Essa é uma objeção absolutamente natural. Inclusive, os vendedores super preparados vão se deparar com essa objeção em determinados momentos. Né? Não é que você vai fazer um treinamento, você vai parar de ouvir essa objeção, você vai saber melhor como lidar com ela, você vai conseguir contornar, você vai conseguir negociar, você vai conseguir fechar sem dar desconto. Mas o vendedor que não está tão preparado, ele ouve essa objeção mais vezes, de forma mais latente, e tem mais dificuldade em lidar com ela quando ela aparece. Né? Muitas vezes a objeção de preço ela é praticamente igual a uma rejeição, porque ele simplesmente não tem o que fazer com a objeção. Né? Ele simplesmente sai da mesa, né? Desiste, não faz follow-up, qualquer coisa do gênero, porque ele não tem muito recurso para lidar com isso. Né? E quando a gente vai falar sobre a questão de ser o maior pesadelo, essa objeção ela aparece, é a objeção que as pessoas mais ouvem, natural, mas ela aparece por falta, inclusive, né, ela aumenta a frequência e a latência por falta de fundamentos básicos, cara, de quase todas as etapas do processo comercial. Né? Então, se você está mal preparado em qualquer das etapas do processo, vai ocasionar maiores objeções e problemas com preço lá na frente. Né? Se você não planeja adequadamente, se você não prospecta dentro do seu perfil de cliente ideal, você prospecta pessoas que não têm tanta necessidade do seu produto, as pessoas que não têm tanta necessidade do seu produto vão achar o produto caro, porque não resolve um problema latente deles. Né? Se você pula a abordagem, se você faz mal feito o levantamento de necessidade, se você apresenta o negócio ali rapidinho, sem ter feito a investigação corretamente, sem focar exatamente em agregar valor para o seu cliente, você fica ali falando sobre características do produto, explicando como o produto, explicação marqueteira de produto, vai aparecer objeção de preço. Né? Na hora de negociar, as pessoas vão querer fazer o dinheiro e você vai acabar dando desconto, você vai acabar sempre abrindo mão de preço porque você não tem outro tipo de ferramenta no seu arsenal ali para poder lidar com isso. Né? Então, é falta de fundamento. Né? Se você vai arrumando todas as outras etapas do processo comercial, você vai sofrendo menos com objeção de preço quando ela aparece. Né? Você pode, inclusive, ser super franco com o cara, né? No final das contas ali, tipo, pô, cara, tá fora do seu budget aí, então precisamos ver o que a gente faz. Você fica livre para comprar onde você quiser e defende a sua posição. Né? Grande parte dos vendedores se sentem absurdamente inseguros em tomar esse tipo de posicionamento no final da negociação, né? De você mesmo se retirar. Né? E muitas vezes intimidado. E muitas vezes intimidado pelo próprio cliente, né? Às vezes o cliente tem um cargo maior que ele, ou você está vendendo um produto de alto valor agregado, tem mais poder aquisitivo do que ele, então ele se sente mal nessa disputa, entre muitas aspas aqui, coelhinhos voadores, essa disputa de poder, né, Dani? Exatamente, né? Tem muito fator emocional e psicológico que entra na rodada ali quando a questão entra de dinheiro, né? O cara que tem o dinheiro está do outro lado da mesa, mas eu tenho o produto que resolve o problema dele. Né? Então, os dois precisam.
Os dois precisam que o negócio seja concretizado, né? Se eu não entendo o valor do meu lado da mesa, eu fico refém do cara que tem o dinheiro. E aí ele usa o dinheiro como ferramenta de poder, né? Para conseguir controlar a negociação, para conseguir esfolar o vendedor, enfim. Eu acredito que seja por conta dessas, né, desses principais fatores aí, Leandrão. Eu concordo. Eu acho que falar de preço pode ser um dos maiores pesadelos, principalmente quando o vendedor ele não está preparado para falar com tranquilidade sobre preço, sobre valor com o cliente. Isso está muito atrelado ao treino, porque você contornar esse tipo de objeção é treino, né? Na formação, no nosso treinamento, eu acho que, na minha visão, tá? O melhor módulo do nosso treinamento é o módulo de objeção. É um módulo que tem mais aulas e é o módulo que mais tem profundidade, porque você conseguiu construir ali aulas bem poderosas para contornar a objeção. E a gente sabe que o preço, via de regra, ele é uma cortina de fumaça. Então, o teu cliente, ele usa propositalmente, ou às vezes até de forma inconsciente, essa objeção para blindar ele de uma decisão mais difícil. Às vezes ele prefere falar que tá caro, ao invés de falar que não quer comprar, ou que ele não precisa comprar, ou que você está incomodando ele. Então ele vai falar do preço, né? Então eu acho que isso é falta de preparo e falta de treino. Mas eu queria acrescentar um item aqui que para mim é fundamental. E quando eu entendi isso, mudou muito o jogo quando eu vendo. Inclusive hoje, à tarde, antes da gente gravar, eu estava fazendo uma reunião com o cliente, apresentando um trabalho de recrutamento e seleção para ele, e eu percebi que a gente não entrou no mérito de preço por causa disso que eu vou falar agora. O vendedor, ele precisa entender o universo do seu cliente. Ele precisa entender o contexto do cliente para ele entender o que é caro para o cliente. Eu não vou entrar nos detalhes, porque senão a gente vai queimar a pauta. A gente tem outras 4 perguntas aqui para desenvolver o tema, mas eu acredito fielmente, né, que não entender o universo do cliente, não entender o contexto do cliente, deixa o vendedor com medo dessa objeção. Então ele prefere fugir, negociando internamente na empresa, negociando com o líder, com o gerente, com o dono da empresa, ao invés de negociar com o cliente. Porque ele tem essa insegurança, ele não treinou, ele não aprendeu a contornar, ele não consegue manter a estabilidade emocional muitas das vezes. Olha aí, outra coisa que a gente falou recentemente aqui no Papo de Vendedor, um episódio incrível, venda racional, venda emocional, o lado emocional fortalecendo o processo de vendas. E como ele não tem isso bem delimitado, ele não tem isso bem treinado, é óbvio que ele vai ficar com medo, ele vai ficar com receio, ele vai ficar inseguro. E qual é a única coisa que a gente faz quando a gente tem medo, que a gente tem insegurança, quando a gente está desconfortável? A gente foge. A gente quer fugir o mais rápido possível daquele momento, porque a gente não quer sentir isso. Né? Faz sentido, Dani? Faz total sentido. E essa inversão de papéis, Leandro, ela é um problema gritante em muitas equipes. Né? Quando você fala, poxa, o vendedor, ao invés de querer negociar, ao invés de fazer o papel dele, que é agregar valor para negociar com o cliente, né? Valorizar o produto, ele pega a objeção de preço, não valoriza o produto, volta para casa e desvaloriza o produto internamente, agindo como se fosse o compras. Certo? Então, assim, ó, ao invés de eu, vendedor, fazer o meu papel, que é prospectar, visitar o cliente, agregar valor ao que eu vendo e fechar o contrato, eu vou, prospecto, mostro o meu produto, pego possíveis interessados, condições que essas pessoas fechariam e venho negociar internamente dentro de casa, né? Na desvalorização do meu produto. Meu cliente, o cara não comprou de você ainda. O meu cliente falou que ele só vai comprar se a gente fizer isso, isso e aquilo. Cara, você está fazendo o papel do compras, pulando o vendedor e indo direto no gestor. Né? Se o seu cliente pulasse você
e fosse direto no gestor pedir desconto, você ia se sentir bem? O vendedor não é necessário. Né? O vendedor sai do papel de vendedor, cujo trabalho é agregar valor e conseguir fechar o negócio lá internamente, e ele desvaloriza o produto fazendo o papel de compras, negociando dentro de casa. Né? Então, é uma inversão completa de valores, porque o papel do vendedor é fechar contratos, é agregar valor, é fechar lá na ponta. Né? E eles acabam fazendo o quê? Pegando um monte de cliente e trazendo para dentro de casa para negociar com o gerente. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube. Porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!